Essa música eu fiz para todas as mulheres que querem um cara de ser. Essa música eu fiz para que um homem, todo homem gostaria de ser. Todo cara gostaria de ser. Essa música eu fiz para todo homem que eu tento ser. O cara que beija o seu sambado, tendo você do seu lado, para só você o quiser, para você dizer que te ama, pois é gato que te ama. Esse cara sou eu. É, realmente, bicho. Roberto Carlos é foda. Mais uma dele. É, muitas vezes eu me pergunto que foi tão bonito cantar ao lado do rei. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, cantando as emoções e todas as emoções sentindo. A verdade estará, eu ri, se cantei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Valeu, galera. Um abraço. Bom, gente, brincadeira da parte. Estou aqui para homenagear essa grande pessoa que muitos anos de carreira aí cantou milhões de músicas, né? O grande e querido Roberto Carlos. Esse cara muito especial, né? Porque, gente, vai você ver, tô com o palitozinho da igreja aqui, fazendo tipo uma brincadeira, uma sátira, mas na realidade, né? Esse cara é foda, né? Ele, muita gente já sabe, ele tem uma perna mecânica, enfim, ele cantou o primeiro sucesso dele, que foi o Cadillac Bibi, enfim, depois surgiu outros e outros e outros, enfim, muitos, cantou com Chitãozinho Chororó, cantou com Zezé de Camargo, cantou com Fafá de Belém, cantou com um punhado de cara aí, sertanejos e, enfim, esse cara a gente vê que sempre foi um lutador na vida e tá aqui um pouquinho de calvo, né? E tô homenageando esse cara porque, assim, as músicas dele realmente mexem com o sentimento, né? Uma pessoa e com quem é apaixonado, né? Quem tem essa parte de alegria, de entender que a vida
vivida quando você se ama, quando você tem um amor. E o amor é bonito, né, gente? O amor é interessante, o amor é tudo. Sem amor, respeito, consideração, carinho, não tem como viver, né? Então, se você vive com amor, você vive com alegria, com felicidade. Pode estar o mundo caindo nas suas costas, o amor está ali, né, do seu lado. E você ama, você respeita, você tem carinho, enfim. E muitas das vezes, muitas pessoas que não entendem as coisas falam uma coisa, falam outra, mas o casamento, sobre a parte do amor no casamento, o casamento é importante para muitos. O casamento é importante para a família, é importante para os filhos, ou filho que tiver um só, ou mais, dois, três, enfim, 7, 10, 15, sei lá, 4, 5. O amor ali dos dois é importante para tudo. E é importante dizer também que estou abordando esse tema nesse vídeo para vocês aí. É importante dizer também que o amor é com alegria e com felicidade e com verdade. Não adianta você ter um amor e depois você pegar e entender que mentir para a esposa mentir para o esposo e ter coisa errada e tudo no amor depende das verdades. E a verdade é uma coisa linda, que se disse a verdade, acabou, ela liberta tudo. Então o amor é Deus e a verdade é Jesus Cristo. Então você anda na verdade, você anda no amor, tudo muda, tudo se esclarece, você vive alegre, você vive bem, você vive feliz, Deus está na sua vida e tudo é importante. Então, gente, tô aqui nesse vídeo passando um pouco dessa situação, dizendo nessa parte de amor para vocês, dizendo que no casamento você não pode esconder verdade para filhos, para filhos que tiver, o pai nem a mãe, esconder, enfim. E, e o irmão, os filhos também não devem esconder verdade para a mãe, nem para o pai, tem que falar tudo, porque a mentira, muito ditado tem aí, né? A mentira tem perna curta. Uma hora a verdade chega. Então, é feio isso. Mentira é feio. E a verdade é bonita. Então, é lindo você tá na verdade. E a vida é feita de amor, de carinho, de verdade, de sinceridade, de honestidade, de sinceridade. E a vida é feita de muitas coisas, né? A vida, você tendo Deus, Jesus Cristo no coração, e sempre você tendo Deus para te dar força, porque todo mundo nessa terra precisa de Deus. Cada um nessa terra tendo Deus no coração, tendo Deus na sua vida, para te dar a luz para você caminhar e ser guiado em tudo que você for fazer nessa vida, é importante. E queria dizer para vocês que tudo a gente depende de amor, né? Tudo depende de amor, de carinho, de compreensão, porque se você tiver verdade, a mentira vai embora.
Agora, se você mentir, você sempre leva prejuízo. Agora, na vida, os negócios, você vai fazer um negócio aqui, outro ali, você tem que ter sempre esperteza e saber negociar, saber entender que tem muita gente que quer furar seu olho. Mas aí você aprende a viver, né? Você aprende a saber que tudo depende de guia de Deus, fazer o que Deus te guiar, o que Deus te mandar. Você pedir uma orientação da palavra sobre essa parte de guia, do que você vai fazer. Se você for fazer uma parte, vai na igreja, busca a palavra, pede a Deus se pode fazer aquilo, se Deus ou te orienta, se Deus te permite te fazer essa parte, esse negócio ou não. Se Deus falar tudo bem, faça, sem medo. Agora, se Deus não falar, se Deus falar que não entra nisso, que eu não estou aí, aí você pode deixar de mão, larga para lá. Mas, gente, eu estou aqui também especialmente para falar dessa pessoa que eu comentei aqui, Roberto Carlos, que sempre eu ouvia ele no final de ano, festas, né? Que sempre passava. E eu lembrava do meu pai, da minha mãe, e eu ficava junto com meu pai e com a minha mãe lá no final de ano, e ele fazia os shows, né? Naquele show de final de ano que passava na televisão. E assim, é, era tão bonito, né? Legal, importante aquela parte de união familiar, família, todo mundo. Aí depois você casa, aí você tem as coisas para fazer, tem a família, aí depois você tem filho, você tem a responsabilidade, uma coisa de outra. Mas assim, é bonito isso, você entender que o, o bom da vida é você aprender a cair e levantar. Você cair num negócio mal que você fez, às vezes você não pediu orientação de Deus nem nada, mas você se levanta aquilo ali. E, e aí depois você pede a guia de Deus, a orientação, e Deus te dá a orientação, você faz certo e você se dá bem naquele negócio. Então, muitas das vezes a pessoa faz um negócio, cai, levanta, muitas das vezes entra num serviço sem a guia de Deus, sai, entra no outro também sem a guia de Deus, sai, igual eu quando eu era solteiro. Então, depois que eu casei, eu comecei a buscar Deus, né? Que Deus permitiu de recolher meu pai e minha mãe. E quando foi meu pai, eu continuei na igreja. Depois Deus recolheu minha mãe, eu continuei na igreja. E Deus foi abençoando, foi me dando vitórias e vitórias e vitórias. E estou aqui para contar essa parte aí que eu tenho alegria de contar para todo mundo. E vocês colocam no comentário aí o que vocês passou na vida, que sofreu, porque as provas que a gente passa, esse sofrimento, são coisas que a gente aprende e Deus vai ensinando e a gente vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. E cada dia a gente vai tendo discernimento das coisas e vai entendendo que tudo depende de inteligência, sabedoria, guia de Deus e prudência, né, para fazer as coisas certas e as coisas dar certa e, e acontecer as coisas certas, tanto os negócios certos, e você continuar até você conseguir casar, conseguir ter uma esposa, depois você vai indo, com o tempo você tem uma família, com o tempo você tem um filho, tem gente que tem dois, casal, três, enfim, vai indo.
E aí, só que nesse mundo hoje em dia, né, para criar filho é difícil, mas assim, cada um tem a sua esperança, né, a sua fé, a sua certeza, a sua confiança em Deus. E eu falo assim que eu falo para vocês aqui que o que eu passei na vida, contar para vocês, são coisas muito duras. Eu nasci assim, acho que foi de 7 meses, não sei. Nasci bem fraco, né? Requitiquinho. Depois, com o tempo, foi pegando força. E aí, depois, passando um tempo, fui ficando mais forte, mais grandinho. Fui vivendo. E a minha mãe, naquela situação, né? Criando a gente, dificuldade. Meu pai nunca deixou de trabalhar. Sempre tinha, às vezes, a saída deles, que ele saía com os amigos, depois de casado, para alguma festa, uma coisa ou outra. Ah, bebia alguma coisa na época antes de batizar na igreja, né? Bebia uma coisa na época, mas aí ele sempre teve a parte de responsabilidade de cuidar de família. E aí ele sempre cuidava de nós certinho, minha mãe também. E aí foi naquela situação, tudo. Aí eu lembro até hoje que na dificuldade que nós tínhamos, minha mãe tinha um menino chamado Roberto e era uma menininha também. Não sei se ia chamar Mariana, não sei, uma coisa assim, um nome, que Deus permitiu de não vingar, né? Não ficar vivo. E aí essas crianças são pessoas, eram crianças lindas. E o menininho, minha mãe falava que ele, Deus levou, porque ele ficou desconfiado do peito, né? E parece que o médico lá falou que não podia dar remédio, dar o peito, porque ela estava tomando remédio e o remédio era forte, não sei o que e tal. E aí ele deu um problema de saúde lá, deu diarreia, foi indo até Deus levar. Mas tudo é permissão de Deus, né? Então, isso são coisas da vida. Aí, depois disso, eu nasci, né? Eu nasci não, eu vivi, né? Vendo aquilo, tudo, depois foi crescendo. Aí, quando eu cheguei aos 12 anos, eu falei, não, eu vou cuidar da minha mãe e vou cuidar do meu pai. Até quando Deus levar eles, eu vou estar com essa responsabilidade na cabeça, na mente. Eu vou cuidar deles porque eles cuidou de mim e eu amo eles até a hora que Deus levar, eu vou amar eles. E aí o que acontece? Eu levei, né? Eu peguei, fui pro. Quando eu, 12 anos, eu fui pro serviço de roça, trabalhador braçal, né? Corte de cana, e vários outros tipos de serviço também, que meu pai levava a nós. E aí eu fui trabalhando, comecei a pegar experiência com o serviço, ganhando, e ajudando em casa. Aí depois, passado um tempo, eu vim aqui pro Uberaba, que nós foi para Igrapava, depois nós veio para Uberaba, que a minha irmã também veio lá de Igrapava para Uberaba. E aí nós começou a trabalhar na roça também, eu trabalhei junto com ele na roça. Aí depois, passado mais para frente, a hora que eu completei meus 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar. E o primeiro serviço que eu trabalhei foi uma sorveteria, vendendo picolé na rua, Tatarumã, né? E depois disso eu peguei um outro serviço também no Trindade, Comércio e Indústria, supermercado, né? Que muito tempo, muitos anos atrás, trabalhei lá. E depois que eu trabalhei lá, eu peguei e continuei
saí de lá, entrei no outro serviço, no supermercado Bruma, na esquina da João Pinheiro com a Elias Cruvinel. Depois dali eu entrei no outro mercado também. E aí, não, depois dali eu entrei numa vendedora de gás lá no depósito de gás, me entregar gás de bicicleta, que nesse supermercado Bruma e no supermercado Trindade eu comecei a entregar compra de bicicleta, né? Entrega de carne no supermercado Bruma e no Trindade compra de supermercado de bicicleta. Aí de vez em quando lá no Trindade chegava o caminhãozinho, nós colocava as caixas no caminhãozinho e capinava para a rua para o motorista para entregar. Entregava no supermercado Bruma. Também de vez em quando eu fazia isso, e eu fazia de bicicleta também, as entregas, quando tinha poucas, e ajudava ali na reposição. E ali também, quando no Trindade, antes, quando eu comecei no primeiro Trindade, eu aprendi na reposição lá, repor mercadoria. E aí depois no supermercado Bruma eu continuei fazendo serviço. E ali no supermercado Bruma eu fui lá para junto com um colega meu lá do açougue, ele me ensinou a descarnar carne, essas coisas, e eu comecei a ajudar ali também, aprendi também essas coisas, e aprendi essa parte dessa profissão de açougueiro. Aí depois eu entrei no outro mercado, que, que eu saí do mercado da bicicletaria, de entregar gás, quer dizer, entrei no supermercado e fui trabalhando lá. Aí quando eu comecei a trabalhar no açougue, ajudando o açougueiro, e o açougueiro saía para o almoço, eu fazia o serviço dele. E aí, depois disso, eu entrei em outros desempregos, vários empregos, muitos mesmo, para frente aí. E depois eu peguei, fui, entrei na fábrica de calçado da Zebu Ecológica, na época que nós morávamos em Santa Maria. Aí eu, voltando atrás, antes de eu entrar na Zebu Ecológica, no Santa Maria, quando eu morava no bairro aqui no Fabrício, na Vila Militar, eu tinha montado um depósitozinho de gás lá, que eu também entregava gás. Eu trabalhei com gás também, entregando gás antes, nessa parte. E aí eu comecei a entregar gás lá e no depósito, e depois disso eu montei um negocinho de entregar gás para mim, para me vender gás. Aí eu só não fui para frente porque sobre a parte que eu falei para vocês, sobre a parte de confiança, né, essas coisas, eu comecei a vender fiado e acabei levando prejuízo. E por isso que eu te falo, eu não tive a guia de Deus nessa parte. Mas aí tudo aconteceu, eu ganhei dinheiro bastante também lá na época. Aconteceu porque foi Deus, permissão de Deus. E depois eu entrei no, naquela Cebu Ecológica, né? Eu trabalhei um tempão lá e aprendi muita coisa lá de sapataria, de profissão de sapateiro. Inclusive, se eu tivesse condição de montar uma sapataria assim, para fabricar botina, fabricar tênis, sapato de mulher, de homem, né? Sandália, enfim, rasteirinha, essas coisas erradas tudo. Eu sei fazer tudo. O problema é que a gente não tem a condição de montar um negócio. Mas assim, tá bom. Hoje, graças a Deus, Deus aposentou. Deus me aposentou e Deus me abençoou. Estou aposentado e louvado seja Deus. Estou aqui, tenho os problemas de saúde e sei que minha vida são coisas
difíceis, né? Então, às vezes eu tenho problema de saúde, eu tenho dor de cabeça, tomo remedicação, tem um monte de remédio ali, ó, né? Na sacolinha, tem um monte de remédio lá para tomar. Eu sempre tenho medicação, porque se eu não tomar minha medicação, eu fico tremendo o tempo todo, eu não consigo fazer nada, não consigo nem andar. E aí, isso é ruim, né? A gente ficar sem ter, tendo uns problemas, sem andar, essas coisas, dificuldade, mas a medicação a gente toma para poder continuar vivendo do jeito que Deus quer, né? Da maneira que Deus quer. Mas tá bom, é assim mesmo. Agora, queria falar com vocês, galera, que eu abri esse canal do YouTube e queria pedir o apoio de vocês aí para deixar o like, se inscrever e dar uma força aí, porque Deus na nossa vida faz tudo, né? Mas eu quero falar que tudo na vida é Deus. Tudo você vai fazer, você tem que pôr Deus na frente. E se Deus guiar, se Deus permitir você fazer as coisas, faça. Se não, não faça. Se Ele falar que não, não. Então eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, se dão um like e tal. E inclusive eu tenho que agradecer a Deus também, né? Eu até vou na igreja depois, por causa que Deus me deu uma vitória da minha operação da hérnia, que foi uma operação que eu considerei de risco, né? Por causa que tava uma bola de laranja, que se eu falar para vocês às vezes até duvidam, mas espera um pouquinho para vocês entenderem. Ó, para vocês entenderem. Vocês imaginam esse tamanho desse coisinho aqui, ó. A minha hérnia estava mais ou menos quase desse tamanho. Pouquinha coisa a menos. Vocês sabem que isso aqui é um negócio de cat dog, negócio de coisa de ração. É tipo um botijãozinho de gás. Aqui é um botijãozinho de gás de cofrinho, mas minha hérnia estava quase desse tamanho, tá? Pouca coisa menos. Então, às vezes vocês pensam assim, ele está exagerando. Não, mas estava. E eu considerei de risco porque a gente sem saúde, né, gente? E situação difícil. E eu não operei antes de medo. Sem brincadeira. Eu fiquei com medo. E, na parte de trabalhando, situação difícil, eu ajudando em casa, cuidando da minha mãe. Aí depois que a minha mãe foi, eu falei assim, se eu for também, que se dane. Eu vou com Deus na frente. Se Deus quiser, o Senhor vai me abençoar, vai me ajudar e vai me dar essa vitória. Aí eu tenho que agradecer a Deus nessa parte, porque Deus é bom na nossa vida, faz milagre, opera maravilhas. E Ele operou essa maravilha na minha vida, eu agradeço Ele por tudo. Eu agradeço Ele muito, porque sempre, todo dia eu estou agradecendo a Deus, porque eu pensei que eu não ia sair dessa não. Mas graças a Deus, o Senhor me abençoou e eu estou aqui agradecendo Ele. E eu queria pedir para vocês me ajudar aí, nessa parte aí, me dando um like, se inscrevendo no canal. Que esse canal aqui eu falo de tudo. Eu falei de futebol faz tempo atrás, com a camisa do Flamengo, eu falei no outro vídeo eu falei no tema de amor de Deus, perdeu ente querido, o que as pessoas ricas tinham muito dinheiro, se o dinheiro fazia esquecer e tal. Depois, agora eu estou fazendo esse tema com vocês aí, abordando esse tema aí, sobre essa parte dessa homenagem. É uma homenagem meio engraçada, né? Umas brincadeiras que eu faço, porque esse Roberto Carlos, ele é um cara que é alegre, né?
feliz e tal, e com amor, né, gente? Ele é fogo mesmo, ele canta bem, aqueles gestos que ele fala assim, é, é a mente, são tantas emoções. Então, tô feliz, né? Então, quando a gente está feliz assim e não tem tristeza que fica abalando a gente, às vezes preocupações, algumas coisas a gente tem, mas quando a gente não tem tristeza na alma, tudo vai bem. Porque difícil é quando a pessoa tem aquela tristeza na alma, que fica tentando beber para esquecer uma coisa, ou outra beber para tentar esquecer disso, daquilo, e às vezes fica viciando na bebida. Eu tenho um sobrinho que eu tenho dó dele, mas sempre eu oro para ele, eu peço a Deus para cuidar dele. E eu peço que tiver alguns irmãos que verem esse vídeo, que ore por ele, por mim, para que Deus dá, dá juízo para ele, fazer ele tomar um caminho na vida, porque é triste a pessoa ficar numa situação de bebe, 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 mexe com porcaria, e isso aí é feio. Então, gente, esse vídeo, essa homenagem, né? É uma coisa tão simples, né? Eu fiz aqui, fiz o paletó, uma gravata, uma camisa branca, né? Para homenagear e relembrar, né? Tantas coisas que passaram, tantas coisas que eu passei de final de ano feliz lá com o pai e com a mãe, na época lá. E essas recordações na mente é tão bonita, né? Tão boa. Se recordar coisas lindas, né? Tantas pessoas têm recordações tristes, recordações difíceis, igual 2019 foi um ano, 2019 passado foi um ano muito duro, aí 2020 foi diminuindo, 21 também, enfim. Aí 2018 já tinha essa situação um pouco, né? Quase no meio do ano, ou para frente do meio do ano, já tinha um pouco da situação em outros países. Aí chegou essa situação aqui no Brasil. 2019 foi um ano muito horrível, né? Que teve muita perca e muitas pessoas tristes. E então foi coisas que só Deus para consolar cada coração que Deus permitiu que os familiares fossem, né? E é triste demais isso. Mas isso tudo ninguém precisa de assustar, porque tudo isso está na Escritura, tudo isso está na Bíblia. E o povo ficou assustado com aquilo, coisa e tal. Mas tudo está na Bíblia. Tudo já é o começo do fim dos tempos. E vai acontecer coisas piores para frente, gente. E vocês ficam assim, às vezes preocupados e coisa e tal. Às vezes fica pensativo, muita gente às vezes fica pensativo. Mas o povo que é de Deus, o povo que é de Deus, o povo que é guiado por Deus, o povo que Deus avisa as coisas para eles, já sabe. Eu já sabia dessa situação de 2019, 2020. Aí quando foi acabando tudo, Deus foi abençoando, que foi parando de usar máscara, enfim, um monte de coisa. Aí teve as vacinas. Mas assim, eu já sabia disso tudo. Porque eu sabia que Deus estava tudo escrito na palavra, todo o mandamento de Deus era já o começo dos fins dos tempos. Ainda vai acontecer mais coisas. Tem cada revelação aí que muitos homens de Deus sabem, porque Deus me mostrou várias coisas também, mas eu não posso ficar falando não, porque
Isso se eu ficar falando, vai acontecer, e a pessoa vai falar assim, nossa, mas eu tenho medo daquele irmão. Ele é simplão assim e tal, cabelo comprido, coisa e tal, mas ele tem intimidade com Deus. Ele sabe das coisas. Então eu não falo, eu só deixo acontecer, depois eu falo, depois eu comento com as pessoas, tá vendo? O que Deus permite. Então, o ano passado, já começou 2025, o ano passado aconteceu uma coisa difícil na família da minha esposa, minha sogra também. Meu sogro, Deus permitiu dele ir embora, recolheu ele, então a gente pelejou para que ele, Deus permitisse ele batizar, mas ele até no final, antes de Deus levar, uns irmãos da igreja lá, não é da nossa não, foi lá e fez umas visitas para ele lá e começou a pregar a palavra para ele e pregar a verdade para ele. E eu creio que ele aceitou, ele concordou, né? E aceitou as coisas que tinha que aceitar, né? Tinha que ser convertido. E eu tenho certeza que nos momentos finais da vida dele, ele foi convertido e ele foi com Deus e Deus deu um lugar bom para ele. Agora a gente queria pedir para vocês, na humildade, no amor de Deus, quem puder escrever, dá o like, me ajuda aí, porque Deus vai ajudar cada um de vocês. Tem um hino do irmão João Paulo, que é do YouTube, que ele é um irmão que ele canta hino avulso da igreja. E esse hino, tem vários hinos lindos lá. E esses hinos ele fala assim, tem um hino que fala assim, uma parte assim, com teus joelhos dobrados diante de Deus, o inferno tem que parar. O mundo vai saber que Deus te chamou nessa graça para vencer. Então, aquele que Deus chamou nesse caminho por nome, ele não fica esquecido. Deus dá vitória para ele em tudo. Deus me chamou nesse caminho por nome. E muitas das vezes as pessoas falam assim, esse irmão não congrega, esse irmão não faz isso, não faz aquilo, e fica fazendo vídeo. Não, não é isso. Eu não estou falando que eu quero aparecer. Deus me livre, tem misericórdia de ser isso. Não, jamais. Eu só estou falando as verdades, porque muitas das vezes você aprende, às vezes mais fora lá da igreja do que lá dentro. Você lendo em casa e buscando a guia de Deus em casa e sabendo das coisas, porque muitas das vezes você vai na igreja, você vê tanta coisa que é esquisito, difícil, e aí você fica assim, gente, meu Deus, tem misericórdia. Por que aquele irmão está fazendo isso? Aquele irmão é de ministério, aquele irmão é isso, assim, assim, assim. Aí você fica assim, poxa, que família espiritual que é só Deus para cuidar. Então, a gente sendo de Deus e pedindo a Deus a guia, entendendo o que Ele faz para nós maravilhas e obras perfeitas, porque Deus é perfeito, nós que é imperfeito. Nós somos um povo da glória, então nós tem que ser um povo que ama o próximo, que faz para o seu próximo.
Porque tem um hino também desse irmão João Paulo que fala assim: como orou, pois Deus te mostrou lá na frente que a sua história foi escrita na glória, valente. Porque o hino disse: como chorou, pois Deus te mostrou lá na frente que a sua história foi escrita na glória, valente. Mas tem que ser um povo valente. Tem que ser um povo que, igual o samaritano, vê o seu irmão parado, caído no caminho, você tem que ir lá e dar a mão para ele e ajudar ele a caminhar. Não é pegar, dar pedrada nele, não. Porque quando Jesus Cristo estava escrevendo na areia assim, ó, chegou aquela mulher adúltera, né? E eles estavam correndo todo com pedra na mão para atirar nela. E falou: Senhor, nós pegamos essa mulher em adultério, fazendo um ato assim, assim, assim. Foi falando: o que nós temos que fazer? Nós devemos pedrejá-la? Aí o Senhor, escrevendo no chão assim, disse: atira a primeira pedra, aquele que nunca tenha pecado. Todo mundo olhou e jogou as pedras no chão e foi embora. Aí ele disse para a mulher assim: quem te acusou? Tem alguém te acusando? Cadê seus acusadores? Ela falou: não tem mais ninguém. Ele falou assim: se ninguém te acusou, nem eu vou te acusar. Agora vai, filha, e não peques mais. Então, é uma coisa muito linda isso. A gente somos o povo de Deus e somos soldado. A gente somos soldado de guerra. Porque quando a gente está numa guerra, numa batalha, a gente vê aquelas espadas, tem aquelas espadas espiritual, pá, 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 batendo. E quando a gente está na guerra, na batalha, aquelas espadas ficam batendo para lá e para cá assim. Mas nós vence, porque quem está na nossa frente é o capitão Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Deus dos exércitos, o Senhor de Israel. Então ele é o Deus que nos vence a nossa batalha dia a dia. Porque a mochila do crente é a prova. O crente sem prova, ele não vence. O crente sem prova tem alguma coisa. Ele fica: Senhor, o que está acontecendo comigo, Senhor? Eu estou sem prova. Eu tenho alguma coisa de errado? E aí você fica assim, perguntando. O Senhor fala assim: não, logo vai chegar uma provinha para você. Aí vem a provinha. Então, a gente tem as provas, tem as batalhas, tem as guerras, mas a gente vence. Porque quem está na nossa frente é Jesus Cristo, o capitão, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, gente, o povo de Deus é assim. É um povo sábio, um povo santo, um povo que não mede esforços. Quem é preparado não mede esforços para ajudar o teu irmão, a tua irmã. E quando Deus manda, guia, ele vai e faz. Então, estou falando essa parte aqui, estou dizendo essas partes aqui, porque esse vídeo é para homenagear essa pessoa, mas ele me lembra também um pouco Jesus Cristo, essa pessoa, Roberto Carlos, porque Jesus Cristo tinha aquele cabelo, tinha aquele olhar assim, sincero, verdadeiro, e tinha aquela luz. E ele é a luz, né? Ele é a luz que guia esse mundo, é a luz que ilumina esse mundo, que dá a guia para cada um nessa terra. Cada um dos teus filhos tem a guia dele, tem a luz dele. Então, se você está aí vendo esse vídeo e precisa de um apoio, de uma vida, de uma situação difícil na sua vida,
Procure entender que Jesus Cristo é tudo. Deus é tudo. Se você fazer tudo na vida respeitando Deus e amando Deus sobre todas as coisas, você vai para frente. Se não, você não pode desrespeitar Deus. Deus é acima de tudo. Deus é acima de tudo quanto é coisa. E nós somos um povo dele, um povo santo. Então, peço por vocês mais uma vez, humildemente, deixa o like, se inscreve no canal aí e vamos que vamos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.